Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos aqui na sede do Arcebispado de Florianópolis para o lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O diálogo é, ao mesmo tempo, um dom de Deus e é um compromisso de nossa parte. É uma grande prática quaresmal que podemos viver no nosso caminho rumo à Páscoa. O lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. De dois povos, judeus e pagãos, fez um povo só, que é a sua igreja. Vamos iniciar o lançamento da nossa campanha da Fraternidade Ecumênica, nesse tempo quaresmal, com a oração da campanha. Deus da vida, da justiça e do amor, nós bendizemos pelo dom da fraternidade, por concedermos a graça de misericórdia, através desta campanha da fraternidade. Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo. Meus caros irmãos da Arquidiocese de Florianópolis, nesta quarta-feira de cinza estamos fazendo o lançamento da campanha da Fraternidade do ano de 2021. O tema da campanha da Fraternidade é este que vemos aqui atrás: Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. E partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Nós queremos agora ouvir as palavras do nosso arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Genk, que lança na nossa arquidiocese a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Meus caros irmãos da Arquidiocese de Florianópolis, nesta quarta-feira de cinza estamos fazendo o lançamento da campanha da Fraternidade do ano de 2021. O tema da campanha da Fraternidade é este que vemos aqui atrás: Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14 vai dizer: daquilo que era dividido, fez uma unidade. Esta é a obra de Cristo. A campanha da fraternidade deste ano é uma campanha ecumênica. As igrejas que compõem o CONIC, o Conselho das Igrejas Cristãs do Brasil, é que tomaram a responsabilidade de organizar todo o material para esta campanha da fraternidade. E é muito a propósito que as igrejas cristãs se unam. É a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica que é feita. Várias obras sobraram das outras campanhas da fraternidade, várias ações sociais. As igrejas se aproximaram mais, se reúnem para rezar, para escutar a palavra de Deus e para trocar experiências. A caminhada tem sido bonita e nos alegramos muito com a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Há uma figura que gostaria de lembrar: a túnica inconsútil. É aquela túnica que Cristo usava, que foi feita por Nossa Senhora e que não tinha nenhuma costura. E ela era tão bonita que os soldados, quando a viram, não quiseram rasgá-la para dividir, mas lançaram sorte para que essa túnica ficasse íntegra. O poeta Jorge de Lima faz um belo poema sobre a túnica inconsútil, a túnica que não tinha costura. É uma imagem da igreja que Cristo fundou.
A fidelidade a Cristo nos faz exatamente ser essa túnica sem divisões. Mas nós, seres humanos, nós, membros das igrejas seguidoras de Cristo, rasgamos esta túnica. O esforço ecumênico é este exatamente de restaurar esta túnica que Cristo criou, a sua igreja. E só há um caminho, é voltar para Cristo, para o seu Evangelho. E que esta campanha da fraternidade possa nos ajudar exatamente a fazer passos de unidade, fazer passos de entendimento, que não seja serviço só das igrejas, mas que seja para o bem de toda a sociedade. Que a unidade na igreja possa levar e ser um incentivo para a unidade também na nossa sociedade. Como vocês veem, o tema da campanha da fraternidade deste ano não é um tema assim concreto, uma ação bem prevista daquilo que nós vamos fazer. O tema da campanha da fraternidade deste ano é um pouco mais intenso. Ele nos leva aos nossos princípios, às nossas motivações de vida cristã. São estas que devem ser revisadas, que devem ser reanalisadas durante esse tempo de Quaresma, durante toda a campanha da fraternidade. Somos chamados a ver as atitudes que dividem e descobrir também aquelas atitudes que unem, que constroem unidade. E o tempo da Quaresma é um tempo privilegiado para isso. O tempo da Quaresma é tempo de conversão, de revisão de vida. O tempo da Quaresma é momento de penitência, é um momento de tomada de decisão por outro caminho, quando nós trilhamos caminho de divisão. O tempo de Quaresma é um tempo em que somos convidados a intensificar a nossa oração, intensificar a nossa escuta da palavra de Deus. E queremos fazer isso também com as nossas outras igrejas cristãs. O tempo da Quaresma também é tempo de multiplicar as ações, as obras de misericórdia. E queremos fazer com que esta Quaresma, de fato, façamos e, quanto possível, queremos fazer isso de forma unida. Como nós vemos, são atitudes que queremos aprender ou reaprender e, sobretudo, fortalecer as atitudes que nos unem em Cristo. É nele que nós faremos a unidade. Na pessoa dele, daquilo que era dividido, ele fez unidade. E na medida que nós buscamos Cristo e o seu Evangelho, haveremos de construir também a unidade entre nós e a unidade na nossa sociedade. O texto base que nos é proposto, ele toma o Evangelho de Emaús como um caminho para ser feito. O texto de Emaús, ele vai nos lembrar os dois que voltam desanimados, frustrados porque se sentiram enganados. Voltam para suas casas depois de verem Cristo crucificado. Tinham esperança em Cristo, mas agora para eles tinha acabado tudo. Iam conversando sobre estas coisas. E assim iam se envenenando sempre mais. Chega um outro forasteiro, que é o próprio Cristo, e começa a falar da palavra sagrada. E eles vão entendendo a própria vida e o coração deles começa a arder. Começa a se interessar por aquela conversa. Na hora da refeição, eles reconhecem o próprio Cristo. E há uma transformação na vida deles. Daquilo que era uma caminhada tediosa, daquilo que era uma caminhada desanimada, de reclamação, passa ao entusiasmo e eles voltam correndo na mesma hora para anunciar esta notícia. É nesse entusiasmo, nessa descoberta que nós haveremos de construir a unidade.
Não queremos conversar só sobre as coisas ruins, os desânimos. Queremos conversar também sobre aquilo que nós descobrimos. E as igrejas cristãs, todas têm experiências. E queremos partilhar estas experiências de vida, estas experiências de seguimento de Cristo. Que a campanha da fraternidade, ela possa, de fato, despertar em nós esse entusiasmo de querer anunciar aquilo que nos une, aquilo que nós descobrimos e que é tão precioso para nós. Gostaria ainda no final desta fala de colocar alguns pontos de ação que podem nos ajudar a realizar os objetivos desta campanha. Uma primeira coisa que nós devemos poder fazer é aprender a escutar a palavra de Deus e fazê-lo juntos e partilhar a palavra de Deus. Uma outra ação que podemos fazer é aquela de multiplicar e intensificar a nossa vida de oração. O tempo da Quaresma é um tempo de jejum, um tempo de penitência, um tempo de mortificação. E podemos multiplicar estes momentos também na nossa vida. Se nós olharmos a nossa realidade, existem muitas polêmicas, muitas polarizações. Nós queremos encontrar caminhos para superar essas polêmicas, para enfraquecê-las, e que o ideal da unidade ela possa prevalecer acima destas nossas diferenças. Também, durante a campanha da fraternidade, somos chamados a multiplicar as obras de misericórdia. Não é possível falar de vida cristã se nós não realizamos pessoalmente algumas destas obras de misericórdia de uma forma bem razoável. Que nós possamos ver as necessidades, aqueles que precisam da nossa ajuda, precisam da nossa presença, e que isso possa ser feito durante esta campanha da fraternidade. E ainda uma forma que somos chamados a dar a nossa colaboração nesta campanha da fraternidade é a coleta que é feita no Domingo de Ramos. Gostaria de apenas lembrar que tanta coisa boa já foi feita com o resultado desta coleta. Muitas ações sociais, muitas obras de caridade, muitas realidades já foram transformadas exatamente com esta colaboração que cada um de vocês dá durante a campanha da fraternidade. E por isso, também neste ano, eu renovo o pedido de que no Domingo de Ramos nós demos a nossa colaboração. Há um aperto econômico, sabemos disso, mas queremos dar da nossa pobreza para transformar a realidade em que nós vivemos. Que esta campanha da fraternidade e diálogo, possa despertar em nós a alegria de sermos cristãos e que juntos nós encontremos caminhos para caminhar em unidade. E este caminho é a própria pessoa de Cristo e que Ele possa ser a nossa força durante esse tempo de Quaresma. A mensagem de Dom Wilson, nosso arcebispo, no lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 em nossa arquidiocese. Vamos ouvir agora a mensagem do pastor luterano Renato Sporat, que é professor na área de Teologia Bíblica da nossa Faculdade Católica de Santa Catarina, onde ele é também coordenador do Núcleo de Estudos de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Pastor Renato Sporat. Sou Renato Sporat,
pastor emérito da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Atualmente eu atuo como professor de Bíblia e como coordenador de um núcleo de estudos e pesquisa de ecumenismo e diálogo interreligioso aqui na FACAST, Faculdade Católica de Santa Catarina. Então, como membro e pastor de uma das igrejas parceiras nesta campanha da Fraternidade Ecumênica, tenho o privilégio de estar aqui no seu lançamento, na região da Grande Florianópolis, área do nosso sínodo sul catarinense, da Igreja Evangélica Luterana, da Arquidiocese e também das demais igrejas que participam do CONIC, a promotora, então, junto com a CNBB, da campanha da Fraternidade. Então, participam como membros do CONIC, e com isso também estão por detrás da campanha da Fraternidade Ecumênica, então a Igreja Católica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana, Igreja Síria Ortodoxa, a Igreja Presbiteriana Unida e a igreja que eu represento, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Aliança dos Batistas do Brasil, ainda alguns organismos e agências como o CESEP, Centro Ecumênico de Evangelização e Educação Popular, e ainda como observadora e já ajudando na elaboração também dessa campanha a Igreja Bethesda de São Paulo. Então, é um número respeitável de igrejas que estão promovendo esta campanha conjunta com as diferentes igrejas. Então, após um diagnóstico deste tempo que estamos vivendo, duramente castigado pela pandemia, as feridas do nosso corpo social chamado igreja vieram à tona. Então, a partir desse olhar, o material chama desse primeiro momento de ver a realidade, de ver o que acontece nesse momento no Brasil, nasceu o tema e o lema desta quinta campanha conjunta com as igrejas do CONIC. O tema ficou então, como vocês podem ver aqui no cartaz, né? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, que joga luz sobre esse apelo à fraternidade e diálogo, foi tirado da carta aos Efésios. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. O destaque é dado ao conceito importante diálogo. Então, desde a preparação, a pergunta pelo diálogo, pelo não diálogo e como ele pode ser veiculado, marcou então a elaboração do nosso material. Assim, o objetivo geral foi assim formulado através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor e na paz de Cristo. Esta campanha, ela quer convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar um caminho para a superação dessas polaridades, enfim, daquilo que eu enumerei em cima como tremendamente pesadas e sofridas para cristãos e também para pessoas que não estão diretamente identificadas com a comunidade de Jesus Cristo. De onde, pois, arrancamos para esta ação conjunta das igrejas cristãs? O lema, então, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, foi eleito, então, por esse grupo como sendo, apontando para o centro da confissão cristã, Jesus Cristo como a nossa paz. A paz, se a gente pensar na sua origem, lá no hebraico, no Antigo Testamento, a paz, ela significa shalom. E shalom, paz, bem-estar, salvação, especialmente
o verbo shalem. Shalem significa tornar novamente inteiro, tornar completo o que está fragmentado. Então, o lema, nesse sentido, foi, a meu ver, pinçado lá da Carta aos Efésios por causa desse seu conteúdo tão denso e tão profundo. Fé cristã como experiência de uma paz, não de uma paz aparente que o conjunto dos membros da igreja precisassem, em primeiro lugar, construir. A paz na fé cristã, ela é em primeiro lugar um presente que o próprio Deus em Jesus Cristo traz para a terra. Lembramos lá de Lucas que esta paz, ela nasceu em meio à terra através de Jesus Cristo e se concretiza aqui. Não é uma paz que encobre conflitos, que esconde violências ou nega injustiças. É uma paz que, em primeiro lugar, ela aceita que pessoas possam reconhecer-se como responsáveis pela ausência da paz. Pessoas que podem dizer, não, nós somos culpados que essa paz não está sendo materializada e vivenciada. E essa paz, a partir de Cristo, vem então como consequência do perdão. Então, paz encerra perdão, paz encerra um Deus que se coloca incondicionalmente do lado das suas criaturas, do lado deste mundo que tanto precisa e tanto anseia por essa presença da paz. Esta paz também no nível pessoal nos liberta de nós mesmos, de nossos projetos, às vezes estranhamente egoístas, e esta paz nos transforma em promotores da paz. Ou como Jesus afirma nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, como diz na tradução de Almeida, ou os que promovem a paz. Bem-aventurados, então, cristãos e cristãs como fazedores da paz. Então, nesse sentido, é um privilégio poder participar em gestos concretos que produzem paz. Então, fica aí o convite para as comunidades que pertencem a essas igrejas que eu citei acima, que nossas comunidades se sintam envolvidas nesse processo, nessa construção da campanha da fraternidade neste ano. Fazendo o quê? Exercitando a escuta, conhecer o outro, conhecer a outra pessoa, conhecer os demais parceiros, as demais comunidades parceiras que estão junto, descobrindo-se mutuamente e celebrando de uma forma criativa, especialmente neste ano, com essas restrições todas, nesse tempo de restrições por causa do coronavírus, vai exigir também de nós criatividade, mas que a gente não perca essa oportunidade também, né, durante esse tempo da quaresma, que normalmente as igrejas vinham voltadas mais para si, olhando para o caminho que vai culminar em cruz e ressurreição. A campanha ecumênica da fraternidade, ou ao contrário, né? A campanha da fraternidade ecumênica, ela é um convite para nós olharmos, mesmo durante esta caminhada do tempo da paixão, da época da paixão, da quaresma, de nós olharmos para fora, olharmos para o que está acontecendo neste Brasil tão machucado, onde as nossas comunidades às vezes estão, de fato, se sentindo de mãos atadas, onde precisamos juntos fazer
o nosso tempo de oração, pedindo para que Deus nos inspire para juntos descobrirmos também o caminho. Essa campanha, então, ela vai nos acompanhando até o Domingo de Ramos, dia 28/3, quando se levanta, então, uma coleta nacional de solidariedade nas diferentes igrejas. Então, seria um sinal muito significativo, né? Nós conseguirmos, então, essa empreitada ecumênica também neste ano de 2021, onde poucos eventos podem, de fato, acontecer de uma forma presencial. Depois da mensagem de Dom Wilson, acabamos de ouvir também a mensagem do pastor Renato Sporat. Nossas Igrejas Unidas propondo o diálogo como grande caminho para vencer as polarizações, fechamentos destes tempos sombrios, como nos adverte o Papa Francisco. Somos convidados a viver a Quaresma como tempo de oração, de esmola, de jejum, como grande tempo de fraternidade, e nesse tempo de fraternidade, especialmente nessa Quaresma, viver a grande virtude do diálogo, caminho cristão para a paz que Jesus Cristo veio nos trazer. É um convite para que toda a nossa arquidiocese, nossas paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, organismos, serviços, vivam esse tempo da campanha da fraternidade, propondo o diálogo como superação de todas as divisões que produzem tantas mortes em nosso país e em nosso mundo. Sejamos pontífices, construtores da paz, derrubando muros, construindo pontes por meio do diálogo. Vamos concluir o lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica com o hino da campanha. Venham todos, é o início de todas as estrofes, todos são convidados a reunir-se em Jesus Cristo. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, do que estava dividido, unidade ele faz. É um hino muito bem feito, seja na letra, seja na melodia, uma letra bíblica, cristológica, missionária, animadora, um hino bastante bonito para se cantar durante essa Quaresma, no nosso caminho rumo à Páscoa do Senhor Jesus Cristo. vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz.
forças e vivamos o amor compromisso, na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. Na partilha, no